Vamos falar sobre a família dele, para você entender um pouquinho? Então, a família era composta de Jacó, certo? Raquel e o seu irmão era Benjamim. Então, eu fiz esse gráfico para você entender o seguinte, mas está aí também contigo. A família dele, vamos dizer assim, na constituição que a gente tem hoje, pai, mãe e irmão, era essa aí, ó. Raquel, Jacó e Benjamim. Perguntinha básica para você, que tem vindo aí, que tem acompanhado, que tem visto os vídeos, acompanhado as lives. Qual era a mulher preferida de Jacó? Raquel. Muito bom. Raquel era estéril. Lembra que eu falei no capítulo 30, né, semana passada, eu pincelei isso aí, ela era estéril. Muito bem. E aí ela vai lá, ora a Deus, e Deus lhe presenteia com José, e ainda fala, olha, vai vir mais um, Benjamim. Então, de Raquel com Jacó, quem é o primogênito? José. Certo? Então José é o primogênito da sua esposa preferida. Por isso, conclui-se que ele é o filho preferido, por causa da túnica e essa coisa toda. Mas eu fiz o gráfico para você ver ali, ó. Então, pai, Jacó, com a sua esposa preferida, Raquel, que teve que fazer todo um plano de oração e jejum para ter filhos, e ele é o primogênito. Certo? Então, é por isso que ele é o filho preferido. Aí você tem os irmãos dele, que é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar e Zebulon, que junto com José e Benjamim compõem as 12 tribos de Israel. Certo? Guarda bem isso. As 12 tribos de Israel, cada patriarca é um dos filhos de Jacó. Certo? Lembrando que, qual dessas tribos aí que saiu Jesus, que saiu Davi? Judá. Certo? Então a promessa foi para Judá. Muito bem. Depois eu vou destrinchar qual que era a tribo de José. Mais para frente, né? Vamos com calma, porque tem desdobramentos aí. Certo? Porque eu imaginei que alguém ia perguntar, pastor, e a tribo de José, qual que é? Calma, mais para frente nós vamos falar. Calma, tem tempo, né? Certo? As outras mulheres de Jacó, Lia, que foi a primeira, né? Que ele foi enganado por seu sogro Labão, teve que trabalhar mais 7 anos, e Zilpa e Bila são as concubinas, né? De Raquel e Lia, ou seja, ele também, pela lei semita, poderia tê-las como mulheres e os filhos serem herdeiros. Ok? Alguma pergunta? Eu tenho. Pastor, ele só teve filho homem? Oxe, só filho homem? Não. Não há muitos registros na Bíblia sobre descendência de mulheres, mas é óbvio, quando você pega outros escritos que a gente chama de massoréticos, são os textos massoréticos de hebraico antigo, que não entraram no cânon da Bíblia, da qual você tem o livro de Sacar, histórias contidas aí no que são livros que os judeus têm, mas não entraram no cânon da Bíblia. Lá tem outras citações. Em algum momento também eu falei sobre o Gênesis, que nesses livros, até a Bíblia cita alguns livros, o de Jacar, o de Jasser, né? De vez em quando você vê uma citação ali em Josué sobre o livro de Jacar, né? E por aí vai. Então, nestes livros que não entraram no cânon bíblico, mas que são citados pela Bíblia e em textos massoréticos, antigos, hebraicos, tem lá as filhas também de Jacó. Então ele teve mulher sim. Certo? Para matar a sua curiosidade, você que é mulher. Só que era uma cultura patriarcal, apenas os homens entravam na linhagem. Agora, José, fruto de um milagre. Vamos destrinchar isso aí. Certo? Você tem a folha de semana passada, está lá em Gênesis 30. José nasceu em uma grande família, irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel. Por que de 11? Porque Benjamim não tinha chegado ainda, lembre-se disso.
e filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice dos seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo e outros que eu citei, ali a árvore genealógica, expliquei para vocês, ele tinha um amor maior do seu pai do que entre todos os irmãos. E Jacó, Israel, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção abertamente foi quando presenteou José com uma túnica longa e colorida. Certo? Já falamos do significado da túnica semana passada. Eu apenas deixei esse texto escrito aí sistematicamente para você ter o registro dos porquês que falamos a semana passada. Existem 3, eu fiz uma pesquisa, e aí quando você se torna teólogo, você aprende a pesquisar na fonte, certo? Um teólogo, especialmente um teólogo formado pela nossa faculdade, ele vai ter o mínimo da base para entender a tradução do hebraico. Mas a gente não é linguista. O que um teólogo metodista é um exegeta. A gente faz uma tradução, uma interpretação. Mas a gente tem uma noção da língua. Então vamos lá. Você está aí com o seu papel? Antes de eu entrar, eu coloquei em negrito e bem grande. Você percebe diferença nestas palavras que estão em hebraico? Ou você acha que está igual? Tem diferença, mas é sutil. Como a aula não é de hebraico, então eu não vou citar as diferenças, porque não é da nossa alçada aprender diferença de hebraico. Eu só quero que você veja que as diferenças são sutis, mas tem. Um linguista sabe isso aqui de cor. Não é meu caso, nem é o nosso caso aqui também. Mas vamos lá. A palavra hebraica que aparece, pega a sua Bíblia, vamos aprender um pouquinho de interpretação bíblica. Pega aí no capítulo 37. A semana passada eu só introduzi. A minha intenção hoje é você olhar o versículo e ver a diferença. Essa é a minha intenção. Então, Gênesis 37, versos 5, 6 e 9. Então, o verso 5 diz assim: certa vez José teve um sonho. Verso 6, ouçam o sonho que tive. E verso 9, depois teve outro sonho. Ok? Então são 3 versos que está a palavra sonho. Esta palavra, agora eu vou ler na apostila aí logo embaixo. Esta palavra, ou aqui em cima, é traduzida por visão. Mas não é o visão lá da Marvel, não. É visão no sentido de que Deus está dando uma visão. Ele está proferindo algo que vai acontecer. É aquilo que a gente chama em administração de visão de futuro. É uma visão. Ou seja, essa palavra é traduzida por visão em nossa língua portuguesa. Ou seja, é uma revelação de Deus por meio de sonho, uma visão de futuro. E é um verbo, ele tem sentido de ação. Então, quando José fala aqui, certa vez José teve uma visão, ou seja, quando ele estava dormindo, lhe foi revelado algo por sonho, mas é uma visão. Então você vai lá no hebraico, você pega o dicionário em hebraico, e aí você vê, falou, nossa, realmente, essa palavrinha aqui em hebraico, a tradução é visão. Então quando Moisés, ele teve o cuidado de escrever o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a pessoa que escreveu lá, e José teve uma visão. José falou, escreve aí. Moisés falou, olha, escreve aí que foi uma visão, né? E aí ele escreveu em hebraico, ele teve uma visão. Ok? Vamos para o próximo. Existem outras 2 palavras que são traduzidas também por sonho na Bíblia. Então tem outras 2. Vamos ver uma outra aqui agora, no mesmo texto. Vamos lá no verso de número 10 e verso de número 19. Verso de número 10. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai lhe repreendeu e disse, que sonho é esse que você teve? Aí quando você vai no hebraico,
Você vai lá, essa palavrinha sonho está diferente. Está diferente. Ela é essa aqui, ó. É a segunda. Tradução, sonhador. É um adjetivo que denota uma qualidade de alguém. Então, se você quiser colocar aqui verso 10, desculpa, eu devia ter posto aqui, me perdoe. Esse logo segundo aqui, ó, tradução, sonhador, é um adjetivo que denota a qualidade de alguém. É o nosso sonho. Ou seja, o Giovanni é muito sonhador, né? O Sérgio é sonhador, onde já se viu. É esse adjetivo. Então, quando o pai de José, no verso 10 fala, que sonho é esse que você teve? Ele não está mais falando sonho no sentido de visão. Ele está falando sonho no sentido de, que história é essa de você ser esse sonhador? Percebe a diferença? A tradução é diferente. Olha para o seu papel, você vai ver que aqui embaixo, ó, eu preciso daquela iluminação, né? Para a gente, aquele vermelhinho. Olha para o seu papel, você vai ver que o primeiro tem um ponto e tem um traço e 2 pontos. E no segundo tem um traço e 1 ponto. É diferente. E o outro tem um pontinho em cima da segunda letra, o outro pontinho está do lado. Essa pequena diferença sutil demonstra que o primeiro é a tradução de visão. Então, quando José fala, ele está falando do primeiro verbo, visão. Eu tive uma visão. Quando o pai fala, já está escrito diferente. Então, quando você vai para a faculdade, o professor fala, olha, está vendo esse ponto aqui, que agora está aqui? Está vendo essa cruzinha, esses 2 pontos que agora está aqui? Agora não é mais um verbo no sentido de ter uma visão. Agora é um adjetivo, é uma qualidade. Ou seja, José fala, eu tive uma visão. E o pai fala, poxa, deixa de ser sonhador, menino, vai trabalhar. Para você entender no nosso contexto da língua portuguesa. Certo? A língua portuguesa, até a gente tem uma dificuldade, abrindo aqui um pouco mais o leque. Às vezes a pessoa chega e fala assim para mim, pastor, eu tive um sonho. E aí na minha cabeça eu preciso pensar, será que esse sonho é uma visão? Será que esse sonho é algo da cabeça dele? Ou será que ele está sonhando em comprar um rancho? Aí a pessoa fala, não, é uma visão. Não, eu estou sonhando com o meu rancho. Perceba que na língua portuguesa, a palavra sonho, presta atenção para você pegar o pulo do gato, a palavra sonho vale para a revelação, vale para o sonhador e vale para o sonho que você sonhou de noite, vale para os 3. Agora, no hebraico, esses pontinhos, essa diferença, divide. Um pontinho aqui é visão. Um pontinho ali diferente é o adjetivo. E ainda tem um terceiro, que é uma tradução, ser robusto e saudável nos planos. Então ali o segundo é o sonhador, é o Heitor que sonha em ser astronauta, é um sonhador. Tá? Pois é. O terceiro, ser robusto e saudável nos planos. Eu chegar, gente, vamos construir um templo, eu estou sonhando. Eu não disse que é uma visão. Percebe a diferença? Só que isso na língua portuguesa é um embrulho, porque não tem pontinho, não tem isso, a mesma palavra vale para tudo. No hebraico não, a mesma palavra, um pontinho aqui, um pontinho ali, muda completamente o escopo, o sentido. Então quando José fala, nos versos, você tem anotado aí, 5, 6 e 9, é o sonho de José no sentido de visão. Quando o pai e os irmãos falam no verso 10 e 19, é adjetivo, é o sonhador. Então quando você for ler a Bíblia, de maneira, a gente chama de maneira teológica, de maneira a aprender de verdade, que é o sentido do cabe, estes detalhes em hebraico fazem a diferença. A gente chama isso de exegese, ou seja, é uma interpretação da língua original da Bíblia para você entender o que está escrito de verdade. Ok? Hoje nós aumentamos o nível. Porque às vezes você está lendo a Bíblia, ai que legal, José sonhou, nossa, mas será que Deus falou com ele? Ou será que foi da cabeça dele? Ué, e o pai acreditou? Agora você entende
facilmente. Claro que você tem que ter um dicionário, né? Enfim, na sua casa, lá de grego, de hebraico, para você aprofundar. Mas, na mesma linha, 3 versículos é de José, é um sonho. E os versículos 10 e 19 é outro tipo de sonho, que denota que eles não acreditaram na visão, que é um sonho que Deus deu a José. Quando entra no Novo Testamento, meus irmãos, piora, porque o grego, antigamente, teólogos mais antigos diziam que tinham 4 tipos de amor. Eu nunca concordei, eu já encontrei 7 na época da faculdade. Então, o grego é pior ainda. Então, quando um pregador vai fazer uso da palavra, do seu sermão, é complicado. E aí agora eu vou abrir o jogo para vocês, né? Depois, só para vocês entenderem. Hoje, meus irmãos, para mim não é difícil. Eu tenho formação acadêmica, eu sei o caminho, só que eu sento no meu computador, agora eu vou fazer uma análise para você entender, abrindo um parênteses. Eu sento no meu computador, eu já sei mais ou menos isso, porque eu aprendi na faculdade, eu sei onde eu vou me aprimorar, então eu entro no Google, pego as fontes, coloco, aumento, acerto, coloco as traduções e mostro tranquilo. Em 2 horas eu monto esse estudo para você. 2 horas. Né? Hoje eu sentei lá 9 horas, 11 em pouquinho já tinha terminado. Agora, você imagina o teólogo de uma igreja séria igual a nossa, antes da internet. Antes disso. Rapaz, os escritos de Wesley falavam que um bom teólogo metodista, um bom teólogo batista e um bom teólogo calvinista, que no caso da igreja presbiteriana, no século XIX, século XVIII, e até início do século XX, no movimento pentecostal, com as Assembleias de Deus, eles tinham essa parte teológica muito forte. Eles falavam que um bom teólogo demorava 10 horas para preparar um estudo, que ele tinha que ficar olhando verbete por verbete no dicionário. Então hoje, só não aprende quem não quer, que na internet você faz uma faculdade, né, você aprende e você tem acesso a tudo. Então, o conhecimento hoje é bênção, pelo menos essa parte é bênção. Imagina se eu tivesse que ficar 10 horas fazendo um sermão, pesquisando, né, escrevendo, que imprime, imprimia a tardezinha, rapidinho, está aí na sua mão para sempre. Né? Ia ter que fazer à mão, igual na faculdade, o professor falava que não tinha que fazer à mão, pôr os pontos, misericórdia. Então a tecnologia é bênção. Não quer dizer que você vai aprender o hebraico, mas aqui no CAB, cada vez que eu precisar destrinchar isso, você já, tem diferença. E essa diferença da narrativa de José é completamente diferente da narrativa de Jacó e dos irmãos. Essa paixão pela tradução a gente vai adquirindo porque a gente aprofunda no conhecimento bíblico. Então, de vez em quando você está correndo lá um vídeo na internet de um pastor que também é teólogo, ou que tem esse aprofundamento teológico, ele sempre faz citação no original, nesse sentido, quer dizer isso, quer dizer aquilo. Gente, isso é fundamental para a compreensão do texto. Fundamental. A descrença dos irmãos e dos pais. Vamos rapidinho isso aqui, porque a gente já pincelou, que eu preciso aprofundar outras partes, que são mais importantes. Então, Gênesis 37, 19, eu já falei. Esse verbete sonhador, dito pelos irmãos José em hebraico, é a segunda tradução apresentada anteriormente, ou seja, um adjetivo, aquele que sonha acordado. Isso denota a total descrença nos sonhos reveladores de Deus a José por parte dos irmãos. Está ali. E Gênesis 37, 10, que sonho é esse? Esse verbete sonhador, dito agora pelo pai de José, em hebraico, também é a segunda tradução apresentada anteriormente. Ou seja, um adjetivo, aquele que sonha acordado. Certo? Nem seu pai, que o amava mais que todos, acreditava nos sonhos reveladores por parte de Deus. Nem o pai de José. Certo? Está aí os versículos, né, a diferença dos sonhos. Vamos pular para o próximo para a gente aprofundar agora. A traição dos irmãos de José. Isso aqui é muito importante. Você que está com a sua Bíblia aberta, Gênesis 37, 20. Primeiro ponto ali para a gente trabalhar. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, verso 19. Verso 20, é agora.
vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, a ideia original proposta era matar José e jogá-lo num dos poços, e mentir para o pai que um animal o devorou. Aí vem que Deus amolece o coração de Rúben, que tinha intenção de salvá-lo posteriormente. Vamos ler o verso 21 e 22. Quando Rúben ouviu isso, tentou salvá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no no poço do deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José aos seus irmãos, lhe arrancaram a túnica, agarraram e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Então Rúben, Deus amolece o coração dele, e aí ele propõe ali: olha, não vamos matar não, nós não vamos sujar nossa mão de sangue, vamos só jogar ele no poço, e aí a gente fala para o pai, sei lá, qualquer coisa. Mas na cabeça de Rúben, ele voltaria depois e tiraria o irmão do poço. Então Deus amolece o coração de Rúben para essa questão. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, gente, olha só essa narrativa, ela é detalhista. Ou seja, os camaradas jogaram ele no poço e ainda sentaram para comer. Olha só a naturalidade. Eu não sei, eu pensei numa palavra, eu não sei, né? Olha a indiferença deles em relação ao irmão. Eu não consigo, não me entra isso na cabeça, né? Porque as pessoas são ciumentas, né? Mas os camaradas eram assim tão, não sei se a palavra é sádico, não sei qual seria a palavra, não cabe a nós julgar. Eu tinha esquecido desse detalhe do texto, porque às vezes a gente grava as coisas principais do texto, mas tem detalhes que quando Moisés, eu sempre vou falar isso foi escrito na época de Moisés, depois que eles estavam saindo do Egito. Quando Moisés ele senta para escrever a história do Pentateuco, Moisés é muito detalhista. Então, ou seja, eles fizeram isso e pararam para comer. Isso é um absurdo, um absurdo. E aí, continuando a narrativa, verso 25: ao se assentaram para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então nós precisamos ver aqui que é Judá e Rúben. Guardem bem estas tribos. Se você puder, circule aí, não jogue seu papel fora, façam uma coleção, né? Circula Rúben e circula Judá. Lá na frente vai fazer sentido. Então Rúben e Judá têm posições diferentes dos irmãos, certo? Rúben trama essa questão para voltar e tirá-lo depois. E Judá fala: não vamos deixar ele morrer aí aos poucos, não, que ele vai morrer de fome, de sede, e ele vai morrer do mesmo jeito, vamos vender ele. Qual o argumento de Judá? Não vamos manchar as nossas mãos de sangue, porque ele é sangue do nosso sangue. Ou seja, na cultura semita, na cultura que eles herdaram lá atrás, lembra que eu falei dos sacrifícios do pai de Abraão, de Terá, daquela coisa toda, que eles eram adoradores do Deus Sol, do Deus Lua, do paganismo? Lá atrás, quando Abraão deixa esses vários deuses e se torna adorador apenas do Deus Javé, Jeová, Abraão ensina para sua parentela que aquelas coisas paganistas de matar crianças, sacrifícios, aquela coisa do paganismo, não entra mais agora com o Deus Javé, que isso não cabe na lei semita. Então Rúben e Judá têm essa lembrança que eles aprenderam lá do patriarca deles, Abraão, que não se deve praticar coisas do paganismo, como por exemplo, sacrificar alguém do próprio sangue, que no paganismo era normal. Lembra que eu falei lá na primeira aula? Era normal. Então eles se lembram. Por quê? Porque tem um certo temor.
Guarda bem, Rúben e Judá. Circula aí, você chegar na sua casa, escreve, vai fazer diferença lá na frente. Ok? Continuando. Quem é que compra José? Parabéns, os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Descendente de Ismael. Só que tem mais um detalhe, tá? Um pulo do gato. Verso 36, perdão. É o último verso. Nesse meio tempo do Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. E aí você volta aqui, ao se apossarem para comer, viram, verso 25, uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Ou seja, esses ismaelitas, quando você olha no mapa, eu vou abrir isso aqui semana que vem. Quando eu tinha terminado a aula, eu falei, caramba, faltou aquilo. Na semana que vem eu abro. Eu vou abrir o mapa. Um verso fala os ismaelitas, o outro fala os midianitas. Ou seja, quando você pega a tradução, depois semana que vem eu vou trazer, são ismaelitas que viviam em Midian. O que eu concluo com isso? Que os ismaelitas já estavam espalhados por muitos lugares. Tanto que a narrativa bíblica diz, entenda assim, dos muitos ismaelitas, os que viviam em Midian compraram José. Essa é a exegese, a tradução. Dos muitos ismaelitas, os que viviam em Midian, que estavam passando por Gileade, compraram José. Ou seja, já tinha ismaelita espalhado ali, a rodo. Já tinha passado 200 anos, e em 200 anos eles se tornaram um povo. Interessante, né? A ponto de a citação ser... Então tinham muitos paulistas, mas eram os paulistas de Porto Ferreira que compraram José. Para você entender o escopo. Tinha muito ismaelita, muito. Ia dar uma guerra louca. Ou seja, quem vendeu foi um parente dele. Aí quem veio no cabo, quem está acompanhando aí na internet vai entender, né? Ismael, a história de Abraão, Agar, tudo aquilo que a gente já viu. Ou seja, eles habitavam os derredores ali já da Terra Prometida. Semana que vem eu vou trazer esse gráfico, faltou isso nessa aula, me perdoem. Na semana que vem eu já abro com esse gráfico, mostrando onde os midianitas moravam, onde os ismaelitas moravam, que era muito perto ali de onde estavam o povo de José e Jacó, e aonde era Gileade e aonde era Midian. Era uma faixa grande onde eles tomam. E uma pequena parte deles que habitavam Midian compraram José. Já tinha muito ismaelita. Aí você volta lá na linha original. Era para tudo isso ter acontecido? Não. Era para Deus presentear Abraão com Isaac, tudo certinho, né? Depois Jacó, tudo bonitinho. Mas houve já essa primeira linha com os ismaelitas, depois uma segunda linha com Esaú, e mais para frente vai dar problema entre Rúben, Judá e os demais. Cada geração tem a sua contribuição de problemas. Gênesis 37, verso de número 6, entendemos, Adelmo e meus irmãos e minhas irmãs, que José já tinha recebido essa visão. Não sei quando. Aqui ele tinha 17 anos. Pode ser que ele recebeu um ano antes, uma semana antes, ou na noite anterior, não vamos saber. Mas o fato é que ele se levanta, vamos dizer assim, no almoço de domingo, que está todo mundo reunido, e diz, ouçam o sonho que tive. E aí ele conta para o pai, para a mãe e para os irmãos. Aí ele revela. O sonho não, ouçam a visão que Deus me deu. Exato. Então ele toma coragem e conta, né, já com 17 anos, e revela isso. A revelação de Deus. Está dando para entender como uma coisinha vai se juntando na outra, e quando você lê a Bíblia, você precisa... Qual é o meu conselho pastoral? Leia 2, 3 capítulos no máximo, ou um capítulo, 2, 1,5 no máximo, e reflita naquilo, rumine aquilo. Hoje, eu li Gênesis 37 umas 3 vezes, e fui pegando os detalhes.
Aí eu peguei a minha Bíblia da tradução da Septuaginta de Jerusalém e vi lá outros detalhes que eu trago a vocês agora. Ou seja, não precisa ficar lendo igual doido, leia 1 capítulo, 2 e observe. Aí você vai vendo, nossa, olha os ismaelitas aqui, olha Midian, pega uma outra tradução, olha só que legal, Midian, então eles viviam lá. Aí você vai, né, gerando aí um escopo. Aí você vai lá, nossa, José se levantou, falou para os pais e tal. Não, mas ficou uma dúvida aqui, já traz para cá. E aí a gente vai criando o que a gente chama de conhecimento bíblico teológico. Essa é a ideia. Porque só o conhecimento bíblico é bênção. Mas o conhecimento bíblico teológico faz você aprofundar e entender mais detalhes que vão linkar lá na frente. E aí você fala, de onde veio tanta guerra? Meu Deus, aí domingo eu preguei sobre Josafá. Se eu for trazer para você a trajetória de quem estava atacando Josafá, é gente que entendia que aquela terra é deles também. É que eu não vou falar isso no sermão, porque não é um estudo, é um sermão. Mas é gente que queria. Porque vem de todas essas tangentes que eu expliquei lá atrás. Verso 29 e 30. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, voltando aos seus irmãos e disse, o jovem não está lá, para onde eu irei agora? Então eles mandaram um bode, mergulharam no sangue e a túnica de José, e mostraram para o pai, e o resto vocês sabem da história. Então, Rúben, de verdade, ele rasgou as vestes. Então assim, uma coisa da cultura, eu preciso que você tenha em mente isso que eu vou falar agora. Existia a cultura pagã, que era antes de Abraão, que Abraão cessa. Aí vem o que a gente chama de cultura semita, que é entre Abraão e até a hora que Moisés sobe lá no monte. Como é que é o nome do monte mesmo, gente? Monte Sinai. Ajuda aí o pastor. Então, de Abraão até a hora que Moisés sobe no monte Sinai, nós chamamos de cultura semita. E depois que ele desce com a lei, então agora é a cultura judaica, israelita, com a lei que Deus deu. Então aqui nós estamos na cultura semita. Entenda, na cultura semita, diferente da pagã, mas isso vai valer para a cultura também da época da lei para frente, quando a pessoa rasga as vestes, é em sinal de arrependimento. E aí ela põe um pano de saco e fica andando com esse pano de saco por aí para demonstrar publicamente o seu arrependimento. Então o ato dele rasgar as vestes, de fato, demonstra, até me arrepio quando eu falo isso, que ele sofreu. E Judá também. Esse sofrimento fará diferença lá na frente. Pontos principais que a Bíblia de Jerusalém, a tradução da Septuaginta, que é a melhor tradução, nos coloca para pensar sobre este capítulo. O lamento do pai pela perda e descrença no que o filho disse. Ou seja, se a gente vê aí os versículos, eu não vou ler porque senão vai estourar o nosso tempo. A gente tem que terminar 8h30, 8h35 no máximo, para dar 1 hora. Então se você ler aí dos versículos finais, você vai ver que José se lamentou, não queria nem ser consolado. Jacó, que era o filho preferido. Então, ou seja, o lamento dele parte também, poxa, eu não acreditei no que ele falou. É um lamento terrível, você vai ver aí. Outro ponto a ser observado, a recusa em ser consolado. A recusa em ser consolado demonstrava, naquela cultura semita, sempre essa palavra, cultura semita, que ele não desceu da posição dele de patriarca. Ele não se permitiu se abrir. Diferente de Davi, se você vê lá que quando ele perde o filho de Betseba, aquela coisa toda, ele se permitiu ser consolado. Porque ele comeu, ele adorou, ele fez lá um monte de coisa. E Jacó não. Há essa diferença. A dor foi tremenda. E a gente precisa ver esse paralelo na Bíblia também. Essa não permissão de não ser consolado. Isso era uma dor profunda. A postura de indiferença dos filhos ao verem a situação de dor do pai, que ainda podia ser corrigida. Ou seja, os filhos, eu não sei que palavra usar, eu coloquei indiferença, não sei, sociopata, loucos,
doentes, não sei. Viram o pai daquele jeito, podia corrigir, porque sabia quem comprou e onde estava, tinham dinheiro para ir lá reaver e não fizeram. Mas tem mais desdobramentos, tem mais, calma, tem mais, mas não resolveram. Eu e você muitas vezes temos condições de resolver as coisas e não o fazemos. Resolvam. Vale para mim também. Agora o ponto principal, ponto alto que você tem que sair daqui com ele. A intervenção pontual de Deus na história de José, pavimentando seus planos. Seus com letra maiúscula significa que é de Deus. Ou seja, era para José ser morto, e Deus interveio, amolecendo o coração de Rúben, amolecendo o coração de Judá, colocando um poço, fazendo com que aqueles midianitas passassem por ali e tal. Deus interveio aqui, ali e acolá, para que ele fosse para o Egito e o sonho, a visão se concretizasse. Não que eu seja calvinista e creia que está tudo escrito, mas já que o povo faz besteira, então Deus vai pontuando para resolver. Povo de Deus, que você guarde aí, leia na sua casa o capítulo 37, rumine nele, pense. Semana que vem eu vou abrir com os gráficos, vou colocar aonde os midianitas já estavam e vou partir de quando ele é vendido na casa de Potifar. Porque a história todo mundo sabe, mas eu preciso ir pontuando aqui no nosso centro de aprendizado bíblico as questões de cunho teológico, para formar uma linha de raciocínio, para que quando você ouvir o sermão do Josafá, ouvir outros sermões, essa linha de tijolinhos de raciocínio faça a diferença. Em nome de Jesus.